Fala pessoal, aqui é o instrutor investidor, mais uma vez com vocês aí. E hoje o meu assunto, né, que eu quero tratar nesse vídeo é falando sobre a questão do CLT, né, em 2026, né. Tem algumas coisas que estão acontecendo, a gente vê algumas reportagens, né, pessoas, influenciadores falando que os donos de empresas, né, estão tendo um grande prejuízo porque não está tendo mão de obra. E não é porque não tem a mão de obra qualificada, é que realmente não tem a mão de obra e muita gente está culpando até mesmo, né, o benefício do governo, Bolsa Família, né, e muita gente não quer trabalhar porque está recebendo Bolsa Família, né. Isso aí eu não vou entrar no mérito disso, né, porque a gente sabe que tem gente que recebe e não precisa, né, tem gente que realmente recebe e não quer trabalhar, que vive de benefício do governo, não só do Bolsa Família, mas outros benefícios também. E tem muita gente dizendo que está vindo muito estrangeiro, pessoa de fora, né, chileno, boliviano, né, que está vindo para cá e está tendo que trabalhar, venezuelano, e quer trabalhar porque não tem mão de obra brasileira para estar fazendo, né, os serviços que precisam ser feitos, principalmente serviço de braçal, né, serviço mais pesado. Mas a realidade que eu quero falar para vocês é bem diferente, na minha concepção, tá? Hoje a nossa economia, né, ela está sendo consumida pelo governo que está aí, independente de bandeira, eu não tenho bandeira, não sou, né, não tenho político de estimação, não tenho lado, esquerdo, direito, cima, abaixo, não tenho. Enfim, eu falo aquilo que é, né, o meu ponto de vista, que hoje 76% do PIB que é produzido dentro do nosso país, né, está sendo todo usado para pagamento de dívida, porque o governo não consegue pagar a dívida que tem porque não corta gasto, né? Já arrecadaram não sei quantos trilhões aí e não tem a mentalidade de fazer uma reforma, não tem a mentalidade de cortar gastos do governo, eles continuam gastando desenfreadamente, enfim, levando o país ao colapso, né? Hoje tudo que a gente produz, 76% é só para pagar dívida, ou seja, então a gente não investe em educação, saúde, nada disso. A maioria dos nossos recursos vão para pagar a dívida do próprio governo. Mas o que aconteceu foi que eu fui mandado embora da autoescola onde eu trabalhava e a gente, antes de entrar para qualquer serviço CLT, existe um contrato, por isso o nome CLT, né? Que é um contrato que existe ali dizendo as horas que tem que ser trabalhado, o salário que você vai receber, né? Todas as outras questões trabalhistas que o empregador deve cumprir, como INSS, FGTS, enfim, uma série de coisas que o empregador tem que cumprir. Por isso que eu sempre falo também, vai montar um negócio, tem que ter disposição. Porque você não honrar os teus compromissos como empregador fica feio, né? Então, o camarada foi lá, contratou, tudo bem, está trabalhando como instrutor de trânsito, hoje a gente sabe, né, já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, né, o que aconteceu com a profissão de instrutor, hoje nem baliza mais tem, enfim, tá uma desordem total, uma bagunça, qualquer um pode dar aula, enfim. E eu fui mandado embora dessa empresa. Então, o que aconteceu? Existia um contrato de trabalho, onde o empregador deve cumprir as suas obrigações e o empregado também. Graças a Deus, sempre cumpri com as minhas obrigações, nunca deixei furo, nunca fui de meter atestado, nunca fui de faltar, nunca fui de respeitar o patrão, nunca fui de deixar de cumprir ordem, enfim, sempre tentei manter o meu padrão de trabalho. Sendo que na situação que se encontra, as autoescolas estão indo a pique, estão se afundando, né, e não estão conseguindo manter os funcionários. E por conta disso, muitas autoescolas estão mandando embora os instrutores, né, e muitas, porque eram autoescolas pequenas, inclusive essa que eu comecei a trabalhar tem 2 anos e pouco, mais ou menos, não tem dinheiro suficiente para pagar a rescisão do funcionário. Só que isso não cabe a mim, né? Isso não me interessa porque, como eu já falei, existe um contrato e esse contrato tem que ser cumprido. Ah, mas eu quero fazer com você um acordo. Irmão, o acordo está todo no contrato. Não precisa ser colocado nada.
O que eu falo e o que ele fala não se escreve. Está escrito no contrato e ponto final. Existe uma lei trabalhista para isso. Então, esse negócio de acordo, cuidado você que é CLT, quando o cara vier te chamar para fazer acordo não existe não, tá? Acordo de boca é acordo de boca e ponto final. Não tem validade nenhuma, independente se o cara vai cumprir com você ou você vai cumprir com o cara. Não existe esse negócio de acordo. A não ser que o funcionário queira sair, ele seja muito querido pela empresa, a empresa esteja de vento em popa, e o patrão, por consideração ao funcionário, chega para ele e fala para ele, ó, vou te dispensar, mas eu quero que você saia com alguns direitos, porque eu tenho um apreço por você, tenho um carinho por você, enfim, né? Uma série de situações. Então, o que aconteceu foi que ele quis fazer um acordo comigo de boca, né? Aonde, né, ele sempre conta da seguinte forma, igual o desenho, né? Onde o cara chega e fala, ó, 2 para você, 3, 4, 5, 10 para mim. 1 para você, 1, 2, 3, 4 para mim. Essa é a divisão deles. Então o empresário ele sempre quer ganhar. O empresário é malandro. Eu não estou aqui generalizando, tá? Mas o empresário que gosta de ser malandro acaba se enrolando. Então ele chegou e praticamente ele anulou 1 ano e 5 meses que eu fiz ali na empresa trabalhando de sol a sol, de chuva em chuva, doente, enfim, né? E aqui está o contrato de rescisão, o termo de rescisão, né? Onde vocês estão vendo aqui, ó, vocês podem ver o valor, R$ 7.259,01. Tá aqui. E aqui tá tudo que precisa ser pago, né? 13º proporcional, 1/3 de férias, aviso prévio, uma série de outras coisas. Então, o que aconteceu? Ele simplesmente fez um acordo de boca, aonde ele iria depositar o fundo de garantia, onde o meu fundo de garantia é saque aniversário, eu não poderia sacar o fundo todo, porque não é saque e rescisão, eu iria ter que receber um pedacinho a cada ano que fosse passando, e também que eu pagasse os 40% para liberar meu auxílio-desemprego, e quando eu recebesse esses 40%, eu deveria devolver esse dinheiro para ele, né? E a questão da rescisão, eu não receberia nada. Esse era o acordo dele. Ou seja, um acordo totalmente unilateral, onde eu não ganhava nada e ele levava tudo, né? Conclusão, dentro dessa grana aqui, eu não recebi nada. Então, eu fechei o acordo com ele, tudo bem. Fomos lá, fizemos o acordo. Chegou na hora que o 40% caiu na minha conta, o que ele queria que eu fizesse? Sacasse os 40% e devolvesse para ele, como foi falado de boca. Só que eu achei uma injustiça. Tanto que depois desse dia, eu realmente fui embora, não trabalhei nesse dia. E no outro dia nós conversamos e tal, e ele realmente, nós encerramos ali o nosso ciclo ali. Infelizmente não foi com amizade, né? E eu fiquei com os 40%, porque é meu de direito, não é dele. Está escrito no contrato de trabalho. Isso aí não existe, isso que ele querendo fazer. Ah, não, porque a gente fez um contrato de boca, que não sei o quê. Meu irmão, não existe isso. Então eu fiquei com os 40%, que eu precisava da grana, né? O fundo de garantia eu perdi, porque depositado lá, o meu saque aniversário, eu só vou pegar um pedacinho a cada ano que passar. E aconteceu essa coisa. Inclusive, deixa o teu comentário aí, dizendo aí se você achou essa minha atitude certa ou errada, né? E o que você acha de empresário que faz esse tipo de coisa com funcionário, que não tem nada a ver com a empresa dele, né? Então, aconteceu esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu hoje? Né? Isso já aconteceu comigo numa empresa anterior que eu trabalhei e aconteceu nessa empresa agora. Os empresários no Brasil não estão respeitando mais a lei CLT. Então, automaticamente, não está valendo a pena mais trabalhar como CLT. Não está valendo mais a pena. Por quê? O cara te suga, o cara quer que você trabalhe, faça coisa além daquilo que você tem que fazer. Todo mundo sabe disso. Empresa brasileira, todos fazem isso. Trabalhar para brasileiro é uma desgraça. Entendeu? Quer te colocar no regime de escravidão, quer te dar um salário, né, muito pouco, entendeu? Para aquilo que você faz. E os caras ainda acham que você tem que fazer acordo na hora que você sai, né? E você deve sair com a cabeça baixa, ele levar o teu dinheiro todo e você sair sem nada, com a mão na frente
e a outra atrás como se você fosse um Zé Ninguém, não tivesse família, não tivesse conta para pagar. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é justamente isso. Não existe mais esse benefício de trabalhar CLT. Ah, mas eu tenho estabilidade. Porra, estabilidade que o cara atrasa teu salário, te paga um salário muito abaixo, fica te explorando. Porra, que tipo de estabilidade é essa? É melhor não ter estabilidade e trabalhar para mim, que eu trabalho o quanto eu quero e eu ganho o quanto eu quero. Eu estipulo o quanto eu quero ganhar de acordo com a carga horária de trabalho que eu faço durante o dia e durante a semana, durante o mês. Então não existe mais benefício nenhum em ser CLT. Na minha concepção, tem pessoas que vai dizer aí que mas eu trabalho CLT, ganho 6 mil, ganho 7 mil, 8 mil, 9 mil. Eu não estou falando dessa galera. Estou falando da galera mais embaixo, botando ali a régua mais embaixo. Né? Então, existe hoje essas pequenas empresas que estão acontecendo isso. Por isso eu falo que não compensa trabalhar de CLT, pelo menos, tirando essa galera, trabalhar para empresa pequena. Empresa pequena sempre vai ter essa desculpa. Porque eu tô sem dinheiro, porque eu não sei o quê, mas ele continua andando com o carro dele, não vendeu o carro dele para pagar a tua dívida. Continua andando com a moto dele, continua com a casa dele de praia, continua com o jet dele, continua com uma série de coisas dele que ele não vende, ele não abre mão do conforto dele, da família dele, do que ele tem, para pagar você que é funcionário. Então a coisa não tá tão ruim assim. Quando a coisa tá ruim, o cara tá comendo pedra com ovo, com arroz, com feijão, muito mal. Entendeu? Não tá indo jantar em lugares caros, almoçar em lugares caros, nem fazendo churrasco todo final de semana, nem indo para casa de praia, enfim. Então não tá ruim, tá? Essa é a minha opinião. Então o CLT compensa sim para grandes empresas, né? Que a régua tá mais em cima lá, trabalhar para plataforma de petróleo, indústrias navais, né? Uma série de outras empresas aí que não tem parte com o Brasil. A única parte que ele tem é que ele entrou no país para poder trabalhar, mas geralmente essas empresas de grande porte ou são americanas, são europeias, né, que vai trabalhar aqui dentro e vai pagar bem os seus funcionários brasileiros. Não é empresa brasileira. Empresa brasileira é uma porcaria, tá? Então, essa é a minha opinião do CLT. Hoje, trabalhar pelo menos para empresa pequena não vale a pena. É melhor você trabalhar por aplicativo. Pega uma moto alugada, né? Compra uma moto elétrica, ou pega um carro elétrico, ou pega um carro alugado e vai trabalhar no Uber, na 99, no iFood, seja lá no que for. Porque ali você vai ser bem remunerado de acordo com a tua carga horária de trabalho e você estipula o quanto você quer ganhar. Então aqui fica o recado. Isso aqui é para provar, tá? Que tem gente aí fora aí que monta empresa e não tem disposição para pagar funcionário depois. Então, para mim, isso aqui não é considerado nem empresário. Isso aqui, para mim, é considerado uma outra coisa qualquer, um moleque, tá? Que não consegue cumprir um contrato de CLT com funcionário. E isso o funcionário ganhando pouco. Imagina o funcionário ganhando 8 mil, 10 mil. Então, a gente já prova por aí. Então, hoje, para mim, a minha opinião é que o CLT não funciona. Não funciona. Se você quiser trabalhar CLT, trabalha para empresas grandes. E como eu te falei, a grande maioria é estrangeira, ou é americana, ou é europeia, que paga bem os brasileiros. Brasileiro montando empresa aqui dentro, muitos, não estou falando todos, muitos são assim, ingratos. Tá aqui a ingratidão, ó. 7 mil e poucos reais jogado no lixo, tá? Só fiquei com os 40% porque eu peguei na marra, tá? Então esse é o recado que eu tenho. Então, galera, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho aí, curte, que eu vou estar postando mais coisas sobre finanças aqui, tá? Um forte abraço, tamo junto.